Capítulo 14. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 87. Mateus 25, 29. Este é outro capítulo opcional neste livro, dedicado àqueles que já ganharam algum dinheiro e desejam saber como multiplicá-lo. Se nosso futuro for parecido com todo o nosso passado, é bem fácil multiplicar o dinheiro. Tudo o que você precisa fazer é colocá-lo no lugar certo, e então, deixá-lo aplicado. O dinheiro obedece ao princípio 80-20. Não foi por acidente que Vilfredo Pareto descobriu o que agora chamamos de princípio 80-20, quando estava pesquisando a distribuição da receita e da riqueza. Ele percebeu que havia uma distribuição desequilibrada do dinheiro, sempre grande e previsível. Ao que parece, o dinheiro não gosta de ser igualmente distribuído. A menos que sejam redistribuídas por taxação tributária progressiva, as receitas tendem a ser distribuídas de forma desigual, com uma minoria ganhando a maior parte do total. Mesmo com a tributação progressiva, a riqueza segue um padrão ainda mais desigual de distribuição. É ainda mais difícil tornar igualitária a distribuição da riqueza do que a das receitas. Isso ocorre porque a maior parte da riqueza é gerada pelos investimentos, mais do que pela entrada de receitas, e porque o retorno dos investimentos tende a ser ainda mais desequilibrado do que o das receitas. O investimento gera grande quantidade de riqueza por causa do fenômeno da composição. Por exemplo, o valor de uma ação pode crescer 12,5% ao ano em média. Isso quer dizer que $100 investidos nesse papel em 1950 valeriam atualmente $22.740. Em geral, os retornos reais de um investimento, depois de descontados os efeitos da inflação, são altamente positivos, exceto quando a inflação está excessiva. Os retornos compostos dos investimentos são altamente diferentes. Alguns investimentos são muito melhores do que outros. Isso ajuda a explicar por que a riqueza é distribuída tão desigualmente. Faz uma diferença enorme se você soma a riqueza a uma taxa anual de, vamos dizer, 5%, 10%, 20% ou 40%. Por exemplo, a composição de $1.000 com essas taxas ao longo de 10 anos resultaria, respectivamente, em $1.629, $2.593, $6.191 ou $28.925. Para uma taxa anual de retorno 8 vezes maior, ou seja, o retorno de uma taxa composta de 40% é quase 18 vezes maior do que obtido a uma taxa de 5%, e o resultado se torna ainda mais desproporcional à medida que o período de tempo aumenta. Por incrível que possa parecer, além disso, certas categorias e determinadas estratégias de investimento são previsivelmente muito melhores do que outras para criar riqueza. Ideias 80-20 para fazer dinheiro. É muito mais provável enriquecer ou obter os maiores ganhos com o aumento da riqueza em investimentos do que com o dinheiro derivado do emprego. Isso quer dizer que há um prêmio por economizar até formar um fundo para investir. Acumular uma quantia para entrar no mundo dos investimentos, em geral, exige trabalho duro e poucas despesas. Por um período, a receita líquida tem de ser maior que os gastos. A única exceção para essa regra é a obtenção de dinheiro por herança ou outras formas, como casar com alguém de família rica, ganhar na loteria ou outras formas de jogo ou crime. A herança pode não ser facilmente previsível. O prêmio da loteria é tão improvável que deveria ser totalmente descartado. Os crimes não são recomendados, portanto, apenas o casamento com um cônjuge rico pode ser conscientemente planejado, mas mesmo isso terá um resultado incerto. Por causa do efeito da composição sobre os investimentos, você pode se tornar rico se começar a investir cedo ou se viver longamente, ou pela soma dos dois fatores. Começar a investir cedo, porém, é a estratégia mais controlável. O mais cedo possível, desenvolva uma estratégia de investimento consistente e de longo prazo, baseada nos princípios que temos abordado neste livro desde o início. Então, como você pode obter 80% de retorno sobre os investimentos feitos com 20% do seu dinheiro?
A resposta é seguir os 10 mandamentos de Có 88 para investir, de acordo com o que está registrado na figura 43. Figura 43. Os 10 mandamentos de Có para investir. Faça sua filosofia de investimento refletir sua personalidade. Um ponto-chave para realizar investimentos individuais bem-sucedidos é adequar sua personalidade e habilidades a uma das técnicas já comprovadas pelo mercado. Muitos investidores falham porque usam técnicas que, embora sejam perfeitamente válidas, não combinam com suas características pessoais. O investidor deve escolher em um menu com cerca de 10 estratégias de sucesso aquela que mais se ajusta ao seu temperamento e conhecimento. Por exemplo, se você gosta de brincar com números e é reflexivo, deve se tornar devoto de um dos métodos analíticos de investimento. Entre eles, o que mais gosto é o investimento em valor. Veja também o ponto a seguir, identificando a ocorrência de aceleração de ganhos e investimentos especializados como certificados de opção. Se você tende a ser mais otimista do que pessimista, evite uma abordagem excessivamente analítica como a descrita no ponto anterior. Com frequência, o otimista se torna um mau investidor, portanto, certifique-se de que seus investimentos vão render realmente acima da média dos indicadores do mercado. Caso contrário, saia desses investimentos e aplique o dinheiro em um fundo de investimentos que acompanhe o resultado médio do mercado. Mas, de vez em quando, os otimistas, que nesse caso merecem o epíteto de visionários, transformam-se em ótimos investidores, porque selecionam 2 ou 3 ações que sabem ter um enorme potencial. Mesmo assim, caso seja um otimista, tente restringir ao máximo seu entusiasmo. Escreva cuidadosamente em uma folha porque suas ações preferidas são tão atrativas. Tente ser racional antes de comprar. E tenha certeza de que conseguirá vender qualquer papel que esteja lhe causando perdas, mesmo que tenha um compromisso emocional com a aplicação. Caso você não seja nem analítico e nem visionário, e sua tendência seja mais prática, ainda assim você deve se especializar em uma área que conheça bastante ou passar a seguir os investidores bem-sucedidos que têm registro histórico de bater os indicadores do mercado. Seja proativo e desequilibrado. Ser proativo significa que você deve assumir a responsabilidade por suas próprias decisões de investimento. O perigo com os consultores e os administradores financeiros não é nem tanto o fato de eles ficarem com uma parte dos lucros. O maior problema é a pouca probabilidade desses profissionais recomendarem e implementarem uma carteira de investimentos desequilibrada, justamente o tipo que levaria aos maiores retornos. Costuma ser dito que o risco é minimizado com uma carteira de investimentos diversificada com diferentes tipos de aplicações como títulos, ações, dinheiro em conta, imóveis, ouro e colecionáveis. A minimização do risco, no entanto, é superestimada. Se você deseja ficar rico a ponto de mudar seu futuro estilo de vida, precisa conseguir retornos acima da média. As chances de atingir esse objetivo são muito maiores com uma carteira de investimentos desequilibrada. Isso significa que você deve contar com poucos investimentos, apenas aqueles em que está convicto de que lhe trarão altos retornos. E isso também significa que você só deve fazer um tipo de investimento. Invista principalmente no mercado de ações. A menos que, de forma surpreendente, você seja um expert em um investimento muito esotérico, como telas de seda chinesas do século XIX ou soldadinhos de chumbo colecionáveis. O melhor tipo de aplicação é o mercado de ações. Em longo prazo, o investimento em ações produz retornos admiravelmente mais altos do que aplicar o dinheiro em um banco ou em instrumentos como títulos emitidos pelo governo ou por empresas. Por exemplo, eu calculei que, no Reino Unido, se você tivesse investido 100 libras em uma incorporação imobiliária em 1950, teria obtido 813 libras por volta de 1992. Mas as mesmas 100 libras aplicadas no mercado de ações teriam lhe retornado 14.198 libras, mais de 17 vezes mais. 89 cálculos semelhantes podem ser feitos para o mercado de ações dos Estados Unidos e para quase todas as outras grandes bolsas de valores do mundo. Annie Baber, uma investidora privada norte-americana sem nenhum conhecimento especial sobre o mercado de ações, aplicou $5.000 em ações Blue
chips logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ela não mexeu nesse investimento. Por volta de 1995, os $5.000 tinham se transformado em $22 milhões, 440.000% sobre o valor original investido. Felizmente, o mercado de ações é um tipo de investimento relativamente simples mesmo para quem não é especialista. Invista no longo prazo. Não entre e saia com muita frequência de uma ação específica e nem da sua carteira como um todo. A menos que se mostrem perdedores, mantenha seus papéis por muitos anos. Comprar e vender ações é dispendioso, e além disso, também consome muito tempo. Se tiver a possibilidade, defina um horizonte de 10 anos ou, ainda melhor, de 20, 30 ou 50 anos. Quando você coloca dinheiro em ações com visão de curto prazo, está realmente jogando em vez de investir. Se ficar tentado a sacar o dinheiro para gastar, estará postergando despesas em vez de investir. Em algum momento, com certeza, você pode querer desfrutar da sua riqueza em vez de esperar que seus herdeiros façam isso. O melhor jeito de usar sua fortuna geralmente é criar um novo estilo de vida no qual você possa escolher como quer passar o tempo e buscar uma carreira ou atividade profissional que lhe dê satisfação. Nesse caso, o período de investimento está encerrado. Mas até que tenha dinheiro o bastante para fazer essa mudança, continue acumulando. Invista o máximo quando o mercado estiver em baixa. Embora o valor aumente ao longo do tempo, o mercado de ações é cíclico, em parte como função do próprio ciclo da economia, mas principalmente porque sua disposição é flutuante. É assombroso, mas questões irracionais como a moda, o espírito animal, o medo e a esperança podem puxar o preço das ações para cima ou para baixo. O próprio Pareto observou esse fenômeno. Há uma percepção de ritmo que pode ser observada na ética, na religião e na política, semelhante às ondas do ciclo de negócios. Dessa forma, durante a tendência de alta, todo argumento divulgado para demonstrar que uma empresa vai gerar lucros é recebido com benevolência, e sendo assim, o mesmo tipo de argumento será absolutamente rejeitado na tendência de baixa. Um homem acredita que, durante o período de baixa, está se recusando a comprar determinadas ações porque se deixa guiar exclusivamente pela razão. Ele não sabe que, inconscientemente, deve essa atitude a milhares de pequenas impressões recebidas diariamente do noticiário econômico. Quando depois, durante a tendência de alta, esse mesmo homem compra aquelas mesmas ações ou outras sem melhores chances de sucesso, ele volta a acreditar que segue somente o que lhe dita a razão. Permanece desatento ao fato de que sua transição entre a desconfiança e a confiança depende dos sentimentos gerados pela atmosfera em torno dele. É bem sabido no mercado de ações que o público compra somente na alta e vende quando o mercado está declinando. Os financistas que, devido à sua maior prática nesse negócio, usam ao máximo a sua razão, embora às vezes sejam seduzidos pelos sentimentos, agem justamente ao contrário, e esta é a principal fonte de seus ganhos. Durante o período de alta, qualquer argumento medíocre de que o crescimento vai continuar tem grande poder persuasivo, e se você tentar ponderar que, afinal, os preços não podem seguir subindo indefinidamente, tenha certeza de que ninguém ouvirá. 90. A escola do investimento em valor desenvolveu-se em torno dessa filosofia: compre quando uma ação específica ou o mercado como um todo estiver em baixa e venda quando estiver em alta. Um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, Benjamin Graham, escreveu o livro de regras do investimento em valor e elas continuam a se comprovar ao longo do tempo. 91. Existem muitas regras para você seguir, caso queira investir em valor. Simplificando enormemente, mas capturando, quem sabe, 80% de seu conteúdo, em bem menos do que 20% do espaço, estão apresentadas a seguir as 3 regras que podem ajudar você. Não entre quando todo mundo estiver comprando ações e quando todo mundo estiver convencido de que o mercado continuará subir. Em vez disso, compre quando as pessoas estiverem pessimistas. Use o coeficiente P/L como a melhor referência para decidir se as ações estão caras ou baratas. O P/L de uma ação é seu preço dividido pelos ganhos depois de descontados os impostos.
Por exemplo, se uma ação custa 250 centavos e o ganho por ação for de 25 centavos, seu PL é 10. Se o preço da ação sobe em um período de otimismo para 500 centavos, mas o ganho por ação permanece em 250 centavos, então agora o PL é 20. De modo geral, quando o PL do mercado de ações como um todo fica acima de 17, esse é um sinal de perigo. Não invista pesadamente. Quando o mercado estiver tão alto assim, um PL abaixo de 12 é indicador de compra, abaixo de 10 é sinal definitivo para comprar. 1. Corretor de ações ou um bom site de finanças vai informar você sobre o PL médio do mercado. Se lhe perguntarem a qual PL você se refere, diga polidamente, ao PL histórico, Panaca.92. Se não consegue ganhar mais que o mercado, siga-o. É perfeitamente possível traçar uma estratégia de investimentos que fique acima da média do mercado, seguindo determinados preceitos e desenvolvendo uma abordagem adequada à sua própria personalidade e competência. Essa possibilidade será abordada a seguir. Mas é mais provável que, ao escolher seus próprios papéis, o desempenho de sua carteira fique abaixo dos indicadores do mercado. Nesse caso, ou se você nem mesmo quiser experimentar traçar sua própria abordagem na expectativa de superar o mercado, a opção é seguir o indicador. Acompanhar um indicador significa comprar as ações que compõem a carteira teórica do próprio indicador. 93. Você só venderá esses papéis se forem retirados da composição da carteira do indicador. Isso ocorre com ações com baixo desempenho, e só comprará novas ações se forem incluídas nesse portfólio. Você pode acompanhar o índice sozinho, apenas com o esforço de seguir a imprensa financeira. Como alternativa, pode aplicar seu dinheiro em um fundo de investimentos do tipo que acompanha determinado indicador e, por um pequeno honorário anual, os administradores financeiros farão isso por você. Você pode escolher diferentes fundos, dependendo de qual indicador decidir acompanhar. Geralmente, é mais seguro optar por seu mercado local e aplicar nos fundos que acompanham um indicador composto pelas ações das maiores e melhores companhias. Acompanhar um indicador tem normalmente baixo risco, e além disso, no longo prazo pode oferecer grandes retornos. Caso decida seguir essa abordagem, você não precisa ler nada mais do que esses 6 primeiros mandamentos. No entanto, pode ser mais divertido e mais recompensador, embora bem mais arriscado, fazer a sua própria seleção de ações. Os 4 próximos mandamentos aplicam-se a esse caso. Não se esqueça, porém, que esse 6º mandamento já recomendou que você siga um indicador a menos que consiga traçar uma estratégia que supere seguidamente o mercado. Se não for assim, elimine as perdas e volte a seguir o indicador. Invista dinheiro no setor em que é especialista. Toda a essência da filosofia 80-20 está em saber algo muito bem, especialização. Essa lei se aplica em especial aos investimentos. Quando estiver decidindo quais ações comprar, especialize-se em uma área na qual já tem algum conhecimento. O melhor da especialização é que as possibilidades são quase infinitas. Você pode, por exemplo, especializar-se nas ações do setor em que trabalha ou do seu hobby ou da sua região geográfica ou de qualquer outro tema pelo qual tenha interesse. Se você gosta de fazer compras, por exemplo, pode se especializar nas ações das grandes redes de varejo. Então, quando perceber uma nova cadeia se expandindo, com cada nova loja repleta de compradores ávidos, pode ser que queira investir nessas ações. Mesmo que você não comece como um especialista, pode valer a pena se aprimorar em algumas ações, por exemplo, naqueles papéis de um determinado setor. Assim poderá aprender o máximo possível sobre o assunto. Considere os méritos dos mercados emergentes. Os emergentes são os mercados de ações fora dos países desenvolvidos, isto é, a economia está crescendo depressa e o mercado de ações ainda está em desenvolvimento. Os mercados emergentes incluem a maior parte da Ásia, mas não o Japão, África, subcontinente indiano, América do Sul, os países ex-comunistas da Europa Central e Oriental, além dos países periféricos da Europa. A teoria básica é bem simples.
O desempenho do mercado de ações é altamente correlacionado com o crescimento da atividade econômica como um todo. Sendo assim, invista nos países que apresentam o crescimento mais veloz do PIB, os mercados emergentes. Há outras razões para os mercados emergentes serem uma opção muito boa de investimento. Está lá a fatia do mercado das futuras privatizações e, geralmente, esse é um bom lar para o dinheiro. A súbita e estranha morte do comunismo por volta de 1990 forçou muitos países emergentes a adotar mais políticas econômicas favoráveis ao livre mercado. Depois do inevitável período inicial de ruptura social, essas políticas abrem caminho para os grandes retornos dos investidores. Com frequência, as ações em um país emergente têm um valor muito bom porque tendem a estar com um coeficiente P/L muito baixo. Enquanto o mercado se desenvolve, amadurece, as empresas tornam-se maiores e é provável que o P/L suba, impulsionando consideravelmente o preço dos papéis. Porém, investir em países emergentes é definitivamente mais arriscado do que no mercado doméstico. As empresas são mais jovens e menos estáveis, o mercado de ações como um todo pode cair como resultado de mudanças políticas ou redução do preço das commodities, a moeda pode ser depreciada, e com isso, o preço das suas ações, e por fim, você pode achar muito mais complicado sacar seu dinheiro do que fazer a aplicação inicial. Além disso, o custo do investimento em termos das taxas e comissões dos administradores financeiros é muito mais alto do que nos países desenvolvidos. As chances de ser enganado por um corretor são bem maiores. O investidor em mercados emergentes deve seguir 3 políticas. A primeira é aplicar somente uma pequena parte do total de seu portfólio, pouco acima de 20%. A segunda é aplicar o dinheiro reservado para países emergentes somente quando o mercado estiver relativamente baixo e o P/L médio ficar abaixo de 12. A terceira é investir com horizonte de longo prazo e só sacar o dinheiro quando o P/L estiver relativamente alto. Mas, estando atento a esses alertas, no longo prazo, os mercados emergentes têm mais probabilidade de apresentar desempenho superior, por isso, pode ser sábio e divertido ter alguns investimentos nesses países. Elimine os investimentos causadores de perdas. Caso uma ação caia 15% do preço que você pagou para comprar, venda. Siga essa regra constante e rigorosamente. Se quiser voltar a comprar o papel por um preço mais baixo, espere até que a cotação pare de cair por, pelo menos, alguns dias, de preferência, algumas semanas, antes de reinvestir. Aplique a mesma regra dos 15% para os novos investimentos, detenha o prejuízo em 15%. A única exceção aceitável para esse mandamento é se você for um investidor de longo prazo que não quer se aborrecer com o balanço do mercado e não tem tempo para monitorar seus investimentos. Quem manteve a posição em uma ação durante e depois das crises de 1929 a 32, 1974, 75 e 1978, conseguiu bons resultados no longo prazo. Aqueles que venderam com um declínio de 15%, quando isso foi possível, e retornaram depois que a ação recuperou a perda de 15%, alcançaram ganhos ainda melhores. O ponto-chave a respeito da regra dos 15% é agir assim com ações individuais e não em relação ao mercado. Quando uma ação cai uns 15%, o que é muito mais comum do que uma queda desse tamanho do mercado como um todo, o papel deve ser vendido. Embora poucas, se alguma, fortunas tenham sido perdidas por permanecer no mercado de ações no longo prazo, ou com um amplo portfólio de ações, um grande número de fortunas já se perdeu pelo equívoco de acreditar na lealdade a uma ou algumas ações em declínio. Para as ações individuais, o melhor indicador da tendência futura é a atual. Administre seus ganhos. Corte as perdas, mas não corte os ganhos. O melhor indicador de um ganho no longo prazo é o lucro no curto prazo seguidamente repetido. Resista à tentação de sacar os lucros cedo demais. É aqui que os investidores particulares cometem seus piores equívocos, eles sacam bons lucros, mas falham ao alcançar os melhores retornos. Ninguém quebra por sacar o lucro, mas muitas pessoas deixam de enriquecer por seguir esse procedimento. Existem mais 2 regras 80-20 que nós ainda não exploramos.
Comparando um grande número de carteiras de investimento mantidas por longo prazo, em geral, é verdade que 20% delas contêm 80% dos ganhos. Para um indivíduo mantendo uma carteira por um longo período de tempo, 80% dos ganhos geralmente virão de 20% dos investimentos. Em um portfólio composto exclusivamente por ações, 80% dos ganhos resultará de 20% dos papéis mantidos na carteira. A razão para essas regras continuarem verdadeiras é que alguns poucos investimentos apresentam desempenho assombroso, enquanto a maioria não. Aquelas poucas ações estreladas podem oferecer retornos fenomenais. Dessa forma, é absolutamente crucial deixar que as estrelas permaneçam no portfólio durante o processo. O objetivo é fazer os lucros crescerem. Como disse um personagem à beira da morte em um dos romances de Anita Brockner, jamais venda as ações da Glaxo. Teria sido fácil realizar ganhos de 100% com a IBM, McDonald's, Xerox ou Marks & Spencer nas décadas de 1950 e 1960, ou com a Shell, GE, Loncho, BTR ou com a farmacêutica sueca Astra na década de 1970, ou com a American Express, Body Shop ou Cadbury Schweppes no início da década de 1980, ou com Microsoft no final da mesma década. Os investidores que obtiveram esse retorno perderiam várias vezes essa apreciação mais tarde. Os bons negócios tendem a gerar um ciclo virtuoso de desempenho positivo e consistente. Somente quando o momentum é revertido, o que pode demorar décadas para acontecer, é que se deve considerar a venda de um papel. Mais uma vez, uma boa regra de ouro é não vender a menos que o preço da ação caia 15% em relação à mais recente cotação mais alta. Para fazer isso, defina um preço de segurança pelo qual venderá, 15% abaixo do mais alto. Uma redução de 15% pode indicar uma mudança na tendência. Caso contrário, continue a manter a ação em carteira até que as circunstâncias forcem a venda. Dinheiro gera dinheiro. Mas alguns métodos de reprodução têm resultados muito mais prolíficos. Samuel Johnson disse que não há homem mais inocente do que aquele ocupado em fazer dinheiro. Essa observação promove a acumulação de riqueza, seja fazendo investimentos ou construindo uma carreira profissional bem-sucedida ou ainda somando as duas iniciativas, desde que mantido o mais alto nível moral. A busca da riqueza não deve ser denegrida, mas, da mesma forma, não há garantia de que essa trajetória sirva à sociedade ou traga felicidade pessoal. Além disso, a construção de uma fortuna e o sucesso profissional contêm o perigo de se tornarem um fim em si mesmos. O mal-estar pelo sucesso é muito possível. A riqueza cria a necessidade de administrá-la, de lidar com advogados, consultores tributários e outros contatos pessoais profundamente estimulantes. A lógica do sucesso traçada anteriormente neste capítulo resulta, de forma inexorável, em novas e ainda maiores demandas profissionais. Para conquistar o sucesso, seu alvo deve ser o topo. Para chegar lá, você tem que se transformar em um negócio. Para obter a máxima alavancagem, tem que contratar um grande número de pessoas. Para maximizar o valor de sua empresa, deve usar o dinheiro de outras pessoas e explorar a alavancagem de capital para se tornar ainda maior e mais lucrativo. Seu círculo de contatos se amplia e diminui seu tempo para os amigos e os relacionamentos mais importantes. No vertiginoso rodamuinho do sucesso, é fácil perder o foco, perspectiva e os valores pessoais. É uma reação perfeitamente racional dizer a qualquer momento para o sucesso parar, eu quero sair dessa. Por isso, é sensato manter distância da carreira e da acumulação de riqueza com o objetivo de refletir sobre o tema mais importante de todos, a felicidade. Capítulo 15. Os 7 hábitos da felicidade. Temperamento não é destino. Daniel Goleman 94. Aristóteles disse que a meta de toda atividade humana deveria ser a felicidade. Ao longo dos séculos, não temos ouvido falar muito sobre ele. Talvez Aristóteles devesse ter nos contado como ser mais felizes. Sendo pragmático, poderia ter começado por analisar as causas da nossa felicidade e da nossa infelicidade. O princípio 80-20 pode realmente se aplicar à felicidade.
Acredito que sim. Parece já estar claro para as pessoas que a maior parte da nossa felicidade percebida ocorre na menor parte do nosso tempo. Uma hipótese 80-20 seria que 80% da felicidade ocorre em 20% do tempo. Quando testei essa hipótese com meus amigos e pedi que dividissem suas semanas em dias e partes de dias ou seus meses em semanas ou seus anos em meses ou suas vidas em anos, cerca de 2/3 deles mostraram um evidente padrão de desequilíbrio, aproximando-se da relação 80-20. A hipótese não funcionou para todo mundo. Cerca de 1/3 dos meus amigos não tinha esse padrão 80-20. A felicidade deles era muito mais igualmente distribuída ao longo do tempo. O fascinante é que esse segundo grupo parece ser notavelmente mais feliz, de um modo geral, do que os primeiros que experimentam picos de felicidade em pequenos períodos de suas vidas. Isso combina com o nosso senso comum. Aqueles que estão felizes a maior parte do tempo têm mais chance de se sentirem mais felizes com a vida de um modo geral. Aqueles cuja felicidade se concentra em curtos intervalos de tempo têm menos chance de se sentirem felizes com a vida como um todo. Isso ainda combina com a ideia desenvolvida ao longo deste livro de que as relações 80-20 implicam em grande desperdício, mas também em grande oportunidade de aprimoramento. Porém, de modo muito mais significativo, sugere que o princípio 80-20 também pode nos ajudar a ser mais felizes. 2 maneiras para ser mais feliz. Identifique os momentos em que se sente mais feliz e multiplique-os o máximo possível. Identifique os momentos em que se sente menos feliz e reduza-os o máximo possível. Invista mais tempo nas atividades que são mais eficazes para a sua felicidade e menos nas outras. Comece extirpando os vales da infelicidade, aqueles fatores que ativamente tornam você infeliz. A melhor maneira de ser mais feliz é parar de ser infeliz. Você tem mais controle sobre isso do que imagina, basta evitar as situações em que a experiência sugere ser mais provável que você se sinta infeliz. Em relação às atividades que são bastante ineficazes para fazê-lo feliz, ou eficazes para lhe fazer infeliz, pense sistematicamente sobre como poderia torná-las mais agradáveis. Se der certo, ótimo. Caso contrário, pense sobre como poderia evitar essas situações. Mas as pessoas não são impotentes diante da infelicidade. Você pode rejeitar essa ideia, em especial se tiver experiência com pessoas que são cronicamente infelizes, e que, com frequência, pertencem à aparentemente objetiva mais terrivelmente traiçoeira. Inútil categoria dos mentalmente doentes, uma das classificações que já trouxeram muito sofrimento ao mundo. Nesse caso, talvez você considere essa análise muito simplista, pois pressupõe um grau de controle sobre nossa própria felicidade que, por razões profundamente enraizadas na psicologia, muitos de nós, ou melhor, a maioria das pessoas não tem. Sua capacidade de ser feliz, então, não é grandemente predestinada por hereditariedade e experiências da infância. Você tem mesmo controle sobre sua felicidade. Não há dúvida de que existem pessoas cujo temperamento é mais inclinado à felicidade do que outras. Para alguns, o copo está meio cheio, para outras, está meio vazio. Os psicólogos e os psiquiatras acreditam que a capacidade para a felicidade é determinada pela interação entre genética, experiências de infância, química cerebral e eventos significativos na vida. Evidentemente, os adultos não podem fazer nada em relação aos seus genes, experiências de infância e infortúnios passados da vida. Para aqueles inclinados a escapar das responsabilidades, é muito mais fácil acreditar seu derrotismo a forças fora do próprio controle, especialmente se for do tipo que se deixa intimidar pelos profetas da saúde. Felizmente, o bom senso, a observação e as evidências científicas indicam que, embora todo mundo tenha que lidar com as cartas recebidas no que diz respeito à felicidade exatamente igual a todos os nossos talentos, há muito que pode ser feito para melhorar nosso jogo ao longo da vida. Os adultos são dotados com diferentes habilidades atléticas, como resultado da genética e da extensão do treinamento e do exercício físico durante a infância, juventude e assim por diante. Mesmo assim, todo mundo pode aprimorar notavelmente sua forma física fazendo exercícios de maneira sensata e regular. Da mesma forma, por influência hereditária e formação anterior,
podemos ser considerados mais ou menos inteligentes, mas todo mundo pode treinar e desenvolver a mente. Podemos ter mais ou menos propensão, por causa dos genes e do ambiente, a ficar obesos, mas a alimentação saudável e os exercícios físicos podem tornar as pessoas consideravelmente mais magras. Por quê? Por princípio, nossa habilidade para ser feliz seria diferente, qualquer que seja o ponto de partida dado por nosso temperamento. A maioria de nós conhece exemplos de amigos ou colegas que passaram por mudanças concretas, e a felicidade dessas pessoas aumentou ou diminuiu permanentemente como resultado de ações adotadas livremente por elas. Um novo parceiro, uma nova carreira, um novo lugar para viver, um novo estilo de vida ou até mesmo uma decisão consciente de adotar uma atitude diferente. Tudo isso pode fazer grande diferença na felicidade individual e tudo isso está sob o controle de cada pessoa. A predestinação é uma hipótese pouco convincente, em especial se ficar demonstrado que somente quem acredita nessa ideia pode ser dominado por ela. As evidências de que algumas pessoas podem livremente mudar seus destinos deveriam ser persuasivas e nos encorajar a incentivar o exercício do livre-arbítrio. A liberdade para ser feliz é afinal apoiada pela ciência. Por fim, o campo da psicologia e da psiquiatria, que, mais do que a economia merece o epíteto de ciência sombria, estimulado pelas descobertas de outras disciplinas científicas, está produzindo um quadro mais otimista e consistente com nosso bom senso e as observações que fazemos da vida. Os geneticistas costumam ser muito deterministas, reduzindo a complexidade dos comportamentos humanos ao domínio dos genes hereditários. Como pontua um geneticista brilhante, o professor Steve Jones, houve anúncios da descoberta de um único gene como causa da depressão maníaca, esquizofrenia e do alcoolismo. E tudo isso foi deixado para trás. 95 Agora, um eminente neuropsiquiatra nos afirma que um novo campo da psiconeuroimunologia nos diz que o ser humano age como um todo integrado. As evidências sugerem que há um equilíbrio delicado entre o que pensamos e sentimos diariamente nossa saúde física e mental. 96 Em outras palavras, dentro de limites, você pode escolher se tornar feliz ou infeliz e até mesmo manter ou perder a própria saúde. Dependência crítica das condições iniciais. Isso não significa que devemos descartar as pesquisas anteriores a respeito da importância das experiências infantis, ou infortúnios posteriores. Vimos na parte 1 deste livro que a teoria do caos enfatiza a dependência crítica das condições iniciais. Em outras palavras, no início da existência de qualquer fenômeno, eventos aleatórios ou pequenas causas podem provocar grandes alterações do resultado final. Algo semelhante ocorre na infância, produzindo crenças a respeito de nós mesmos: somos amados ou desamados, inteligentes ou estúpidos, temos grande ou nenhum valor, temos capacidade de assumir riscos ou estamos condenados a obedecer alguma autoridade que atuam frequentemente ao longo de nossas vidas. Essa crença inicial, que pode se formar sem nenhum fundamento objetivo, adquire vida própria e se torna autorrealizável. Eventos posteriores: péssimas notas nas provas, um amante que nos abandona, fracasso em conseguir o emprego desejado, uma carreira que não evolui, uma demissão, um revés na saúde podem nos tirar do rumo e reforçar a visão negativa que já tínhamos a nosso próprio respeito, atrasando o relógio para encontrar a felicidade. Então, esse é um mundo horroroso onde a infelicidade é o caminho reservado para nós. Eu não penso assim. O humanista Pico della Mirandola 97 afirmou que os seres humanos não são inteiramente como os outros animais. 98. Todas as outras criaturas têm uma natureza definida, que não conseguem mudar. Aos humanos foi dada uma natureza indefinida e, portanto, receberam a habilidade de se moldar. O resto da criação é passiva, só os humanos têm uma natureza ativa. Os outros seres foram criados, nós, humanos, podemos criar. Quando a infelicidade surge, podemos reconhecer o que está acontecendo e nos recusar a aceitá-la. Somos livres para mudar a maneira com que pensamos e agimos. Invertendo o raciocínio de Jean-Jacques Rousseau, em toda parte o homem é posto a ferros, mas em toda parte ele pode ser livre. 99 Podemos mudar a maneira como pensamos sobre os eventos exteriores, mesmo que não consigamos mudá-los de fato. E ainda podemos fazer algo mais. Inteligentemente,
temos a capacidade de alterar nossa exposição aos eventos que nos façam felizes ou infelizes. Para ser mais feliz, fortaleça a inteligência emocional. Daniel Goleman e outros escritores opõem o conceito tradicional de inteligência, QI, o quociente de inteligência, a inteligência emocional, habilidades como ser capaz de se automotivar e adiar gratificações, regular a disposição e afastar a angústia com a capacidade de raciocinar, ter empatia e manter a esperança. Sem a inteligência emocional é mais crucial para a felicidade do que a inteligência intelectual, embora nossa sociedade dê pouca ênfase à segunda. Como Goleman observa habilmente. Embora um QI alto não seja garantia de prosperidade, prestígio ou felicidade na vida, nossas escolas e nossa cultura estão fixadas nas habilidades acadêmicas, ignorando a inteligência emocional, um conjunto de traços que alguns denominam caráter que também conta imensamente para nosso destino pessoal. 101. A boa notícia é que a inteligência emocional pode ser aprendida e desenvolvida, com certeza, durante a infância, mas também em qualquer outra fase da vida. Como na maravilhosa frase de Goleman, temperamento não é destino, então, podemos mudar nosso destino, mudando nosso temperamento. Como afirma o psicólogo Martin Seligman, estados de espírito como ansiedade, tristeza e raiva não têm simplesmente ascendência sobre você, sem que haja nenhum controle da sua parte. Você pode mudar a sua maneira de sentir, mudando o que você pensa. 102 Existem técnicas comprovadas para expulsar os sentimentos iniciais de tristeza e depressão antes que se tornem nocivos para a sua saúde e felicidade. Além disso, cultivando hábitos de otimismo você ajuda a prevenir doenças, assim como estimula uma vida mais feliz. De novo, Goleman demonstra que a felicidade está relacionada a processos neurológicos no cérebro. Entre as principais mudanças biológicas causadas pela felicidade está uma crescente atividade em um centro cerebral que inibe os sentimentos negativos e estimula o aumento da energia disponível, e a diminuição da que gera pensamentos incômodos. Há uma serenidade que faz o corpo se recuperar muito mais rapidamente da excitação biológica das emoções negativas. 103. Identifique seus gatilhos pessoais, capazes de disparar os pensamentos positivos e eliminar os negativos. Em quais circunstâncias você fica com sua disposição mais positiva e mais negativa? Em que local? Quem está com você? O que você está fazendo? Como está o clima? Todo mundo tem uma ampla gama de inteligência emocional, dependendo das circunstâncias. Você pode começar a desenvolver a sua ao se dar um tempo, virando as chances a seu favor, realizando aquilo que faz com que se sinta no controle e mais benevolente. Você também pode evitar ou minimizar as circunstâncias nas quais você se sente emocionalmente estúpido. Como ser mais feliz mudando o jeito de pensar? Todos nós já experimentamos a armadilha da depressão retroalimentada, quando nossos pensamentos ficam sombrios e negativos, tornando tudo simplesmente pior. Assim, não dá para imaginar uma saída. Quando saímos da depressão, constatamos que a saída sempre esteve lá. Nós podemos nos treinar para deter esse padrão de retroalimentação da depressão adotando medidas simples como buscar boa companhia, mudar a postura física ou criar a obrigação de se exercitar. Existem muitos exemplos de pessoas expostas aos piores infortúnios, como aquelas que passaram por campos de concentração ou sofreram doenças graves, que reagem de maneira positiva a ponto de mudar a própria perspectiva de vida e fortalecer a capacidade de sobreviver. De acordo com o Dr. Peter Fenwick, neuropsiquiatra, a habilidade de enxergar a luz no fim do túnel não é complexo de Poliana, é um mecanismo de autoproteção muito saudável, que tem um sólido fundamento biológico. 104 Ao que parece, o otimismo é um medicamento aprovado pelo sucesso e pela felicidade, além de ser o maior motivador existente sobre a Terra. A esperança foi definida especificamente por C. Huey Snyder, psicólogo da Universidade de Kansas, como a convicção de que você tem o desejo e o caminho para conquistar suas metas, quaisquer que sejam elas. 105. Como ser mais feliz mudando o jeito de pensar sobre si mesmo? Você pensa a seu respeito como alguém que é um sucesso ou um fracasso? Se você optou pelo fracasso,
pode ter certeza de que existem muitas pessoas que alcançaram menos do que você e seriam descritas pelas outras como menos bem-sucedidas do que você. A autopercepção contribui para o sucesso e a felicidade. O seu sentimento de ser uma pessoa fracassada limita o sucesso e a felicidade. O mesmo se aplica se você pensa que é feliz ou infeliz. O presidente Richard Nixon encerrou a Guerra do Vietnã declarando que os objetivos dos Estados Unidos haviam sido alcançados. Ele foi econômico com a verdade, mas quem se importa? A reconstrução da autoestima dos norte-americanos começou ali. De modo semelhante, você pode se fazer feliz ou infeliz apenas pelo jeito que decide se sentir. Faça a escolha de querer ser feliz. Você deve isso a si mesmo e também deve isso aos outros. A menos que seja feliz, você faz seu parceiro e todo mundo ao seu redor ficarem longamente expostos à infelicidade. Sendo assim, você tem a obrigação positiva de ser feliz. Os psicólogos nos dizem que todas as nossas percepções sobre felicidade se relacionam com nosso sentimento de autovalorização. Uma autoimagem positiva é essencial para a felicidade. A autovalorização pode e deve ser cultivada. Você sabe que pode fazer isso. Desista da culpa, esqueça suas fraquezas, dê foco e desenvolva seus pontos fortes. Lembre-se de tudo o que já fez de bom, todas as grandes e pequenas conquistas e todos os feedbacks positivos que já recebeu. Há muito a ser dito para você mesmo. Diga ou, pelo menos, pense. Você ficará maravilhado com a diferença que isso fará nos seus relacionamentos, vitórias e felicidade. Você pode se achar decepcionante. Mas, na verdade, ao ter uma percepção negativa de si mesmo, você será, no mínimo, culpado por essa autodecepção. Durante todo o tempo, contamos histórias para nós sobre nós mesmos. Nós temos que fazer isso, não a verdade objetiva. Você também pode escolher as histórias positivas em lugar das negativas. Ao fazer isso, estará aumentando a soma da felicidade humana, começando por você e irradiando para os outros. Use toda a sua força de vontade e disposição para se tornar uma pessoa feliz. Construa as histórias certas a seu respeito e acredite nelas. Como ser mais feliz mudando os eventos? Outro caminho para buscar mais felicidade é mudar os eventos ao nosso redor. Nenhum de nós tem o controle completo sobre o que nos acontece, mas podemos cuidar disso mais do que acreditamos. Se a melhor maneira de começar a ser feliz é parar de ser infeliz, o primeiro passo que devemos dar é evitar as situações e as pessoas que tendem a nos fazer sentir deprimidos ou miseráveis. Como ser mais feliz mudando as pessoas que mais vemos? Existem evidências médicas de que os altos níveis de estresse podem ser suportados se contarmos com alguns excelentes relacionamentos pessoais. As relações de qualquer tipo que ocupam grande parte de nosso tempo e formam o tecido diário de nossas vidas, seja no trabalho, em casa ou socialmente, terão uma influência poderosa sobre nossa felicidade e nossa saúde. Para citar o psicólogo John Cacioppo, da Universidade Estadual de Ohio, os relacionamentos mais importantes da sua vida, aquelas pessoas que você vê dia sim, dia não, parecem ser cruciais para a sua saúde. E quanto mais significativo for o relacionamento, mais terá influência sobre sua saúde. 106. Pense nas pessoas que você encontra diariamente. Elas fazem você mais ou menos feliz. Você conseguiria mudar a quantidade de tempo que passa com cada uma, de acordo com sua resposta. Evite os ninhos de cobras. Em geral, existem situações típicas com as quais cada um de nós lida mal. Eu nunca entendi muito bem por que as pessoas são treinadas para ter medo de cobras. Para mim, o mais sensato é evitar a selva, ou a pet shop. O que nos aborrece, claro, varia de pessoa para pessoa. Eu não consigo parar de sentir raiva, por exemplo, quando sou colocado diante de burocracias inúteis. Posso sentir o nível de estresse subindo quando sou exposto a advogados por mais de alguns minutos. Fico ansioso em congestionamentos. Com frequência, eu me sinto meio deprimido nos dias em que o sol não aparece. Odeio ficar espremido no mesmo espaço com muitos dos meus companheiros humanos. Não tolero pessoas dando desculpas.
e detalhando problemas que estão além do controle delas. Se eu fosse um usuário de transporte público sempre preso no trânsito, que trabalhasse com advogados e morasse na Suécia, eu já teria chegado ao meu limite. No entanto, aprendi a evitar situações desse tipo sempre que possível. Não tenho que ir e vir do trabalho, evito o sistema de transporte urbano na hora de pico, passo pelo menos uma semana por mês sob o sol, pago alguém para lidar por mim com a burocracia, passo longe dos congestionamentos, mesmo que o trajeto fique mais longo, evito que toda pessoa mal disposta se reporte a mim, e faço com que meu telefone misteriosamente se desconecte 5 minutos depois que um advogado me liga. Como resultado de todas essas ações, eu me sinto significativamente mais feliz. Não há dúvida de que você tenha seus próprios pontos de pressão. Faça uma lista deles agora. Conscientemente, estruture sua vida para evitá-los. Escreva como fazer isso agora. A cada vez, verifique como você está se saindo na missão. Comemore cada pequena vitória alcançada a cada ponto que evitar. No capítulo 10 você definiu suas ilhas de infelicidade. A análise e a reflexão sobre os momentos em que você esteve menos feliz levam frequentemente a conclusões óbvias. Você odeia o seu emprego. Você fica deprimido com seu parceiro. Ou, talvez sendo mais preciso, você odeia um terço do seu emprego, não suporta estar com os parentes e amigos do seu parceiro, é mentalmente torturado por seu chefe e detesta fazer o trabalho doméstico. Ótimo! Você, finalmente, tem uma ligeira visão do óbvio. Agora, faça algo a respeito. Hábitos diários da felicidade. Depois que você tiver eliminado, ou, pelo menos, tiver posto em ação o plano para eliminar as causas da sua infelicidade, concentre sua energia na busca pela felicidade. Para isso, não há melhor momento do que o presente. A felicidade é profundamente existencial. Só existe agora. A felicidade passada pode ser lembrada e a felicidade futura pode ser planejada, mas o prazer que ela oferece só pode ser desfrutado no agora. O que todos nós precisamos é de um conjunto de hábitos diários, semelhante, de fato, parcialmente relacionado, aos exercícios físicos e à dieta saudável que mantemos. Meus 7 hábitos diários da felicidade estão sintetizados na figura 44. Figura 44. 7 hábitos diários de felicidade. Um ingrediente essencial para um dia feliz é fazer exercícios físicos. Sempre me sinto melhor depois, às vezes até durante. Os exercícios liberam endorfina, um antidepressivo natural semelhante às drogas estimulantes, mas sem nenhum dos perigos ou despesas. Os exercícios diários são um hábito essencial, se não se tornar um hábito. Você fará muito menos do que deveria. Durante a semana, faço ginástica logo pela manhã antes de ir para o escritório, para garantir que nenhuma pressão do trabalho me impeça de fazer os exercícios. Caso você viaje muito, quando estiver comprando as passagens aéreas, planeje os horários para ter certeza de que vai conseguir se exercitar. Se necessário, mude o cronograma para acomodar sua ginástica. Se for um executivo poderoso, não marque nenhuma reunião antes das 10 horas da manhã. Assim, você terá bastante tempo se exercitar e se preparar para o dia que vem pela frente. Outro componente-chave da felicidade é a estimulação mental. Talvez você consiga isso no trabalho, mas, caso contrário, faça um pouco de exercício mental ou intelectual diariamente. Há muitas maneiras de fazer isso, dependendo dos seus interesses, palavras cruzadas, alguns sites, ler um trecho de um livro, conversar por uns 20 minutos com um amigo inteligente sobre um tópico abstrato, escrever um artigo curto ou resenha para um blog. Na verdade, tudo o que requer raciocínio ativo da sua parte, ver televisão, mesmo programas que exijam mais cérebro, não entra nesta categoria. Um terceiro hábito diário essencial é a estimulação espiritual ou artística. Essa necessidade não é tão complicada quanto pode parecer. Tudo o que você precisa é dedicar meia hora pelo menos para alimentar sua imaginação ou espírito. Vá a um concerto, galeria de arte, ao teatro ou ao cinema, tudo isso vale. Leia um poema, assista ao nascer ou ao pôr do sol, observe as estrelas ou participe de qualquer evento que estimule e entusiasme você.
Isso pode incluir até uma partida esportiva, uma corrida, disputa política ou ir à igreja ou ao parque. A meditação também funciona bem. O quarto hábito diário da felicidade é fazer coisas boas pelos outros. Não é preciso ser uma força-tarefa de beneficência, pode ser um gesto aleatório de gentileza como pagar o estacionamento para alguém ou sair do seu trajeto para ajudar alguém a se encontrar na cidade. Até mesmo uma pequena atitude altruísta pode ter um grande efeito sobre nosso espírito. O quinto hábito é compartilhar um momento de prazer com um amigo. Deve ser um encontro face a face com pelo menos meia hora de duração ininterrupta e a ocasião tem que ter a forma mais apropriada para você, uma xícara de café, um drink, uma refeição ou uma caminhada agradável. O hábito de número 6 é dar um prazer a si mesmo todos os dias. Para se preparar para o dia a dia, faça uma lista com todos os prazeres que você poderia se dar diariamente. Não se preocupe, não terá que mostrar essa lista para ninguém. Tenha certeza de que você conseguirá se dar cada um desses prazeres a cada dia. O último hábito é parabenizar-se ao final de cada dia por ter seguido os hábitos da felicidade. Já que a questão aqui é se tornar mais feliz e não infeliz, você pode contabilizar o cumprimento de 5 hábitos, incluindo esse sétimo, como um sucesso. Ainda que você não tenha atendido 5 entre os 7 hábitos diários, mas sinta que obteve e desfrutou de algo significativo, congratule-se mesmo assim por ter tido um dia que valeu a pena ser vivido. Estratagemas de médio prazo para a felicidade. Além dos 7 hábitos, a figura 45 apresenta 7 atalhos para uma vida feliz. Figura 45 7 atalhos para uma vida feliz. O atalho número 1 é maximizar o controle sobre sua própria vida. A falta de controle é a causa inicial de muitas dificuldades e incertezas. Eu prefiro muito mais fazer uma rota conhecida, mais longa e complexa, do que tentar seguir por um trajeto potencialmente mais curto que desconheço. No trabalho, o motorista é mais frustrado do que o cobrador e tem mais chances de ter um ataque cardíaco não apenas pela falta de exercício que seu emprego provoca porque é ele quem tem menos controle sobre o movimento do ônibus. Trabalhar na burocracia clássica causa alienação, porque a vida profissional da pessoa não pode ser controlada. Quem é autônomo e pode determinar suas horas de trabalho e cronogramas costuma ser mais feliz do que os funcionários contratados. Maximizar a proporção da vida que está sob o seu próprio controle exige planejamento e, com frequência, alguns riscos. Os dividendos da felicidade, no entanto, não devem ser subestimados. Definir metas razoáveis e factíveis é o segundo atalho para a felicidade. As pesquisas psicológicas mostram que aumenta a probabilidade de alcançarmos mais vitórias quando somos submetidos a desafios razoáveis, mas não a metas muito difíceis. Os objetivos muito fáceis podem nos levar a ser complacentes e a aceitar desempenhos medíocres. Por outro lado, objetivos muito exigentes do tipo estabelecido por quem está lidando com culpa ou se sobrecarregando com expectativas muito altas e punitivas são desmoralizantes e nos levam a autorrealizar nossas percepções de fracasso. Não se esqueça de que você está tentando ser mais feliz. Em caso de dúvida, quando estiver definindo metas, erre para o lado mais favorável a você. É melhor para a sua felicidade definir metas suaves e ser bem-sucedido do que optar pelos objetivos muito difíceis e fracassar mesmo que os últimos possam levar você a um desempenho objetivamente superior. Se houver opção entre as vitórias e a felicidade, escolha a felicidade. O terceiro atalho é ser flexível quando eventos aleatórios interferem em seus planos e expectativas. John Lennon uma vez observou que a vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. O objetivo é fazer os planos se concretizarem, assim controlamos um pouco mais o que acontece em nossas vidas, e não vice-versa. Mesmo assim, devemos estar preparados para que a vida coloque nossa cota de obstáculos e desvios. As intervenções da vida devem ser aceitas com disposição e bom ânimo como um contraponto aos nossos planos. Se possível, as contribuições não planejadas da vida devem ser incorporadas aos nossos planos. Dessa forma, um patamar mais elevado poderá ser alcançado. Caso nossa imaginação falhe, as objeções colocadas pela vida devem ser contornadas ou eliminadas. Quando nenhuma dessas táticas funciona,
devemos aceitar o que não podemos controlar com benevolência e maturidade e cuidar do que podemos controlar. Sob nenhuma hipótese, devemos deixar os obstáculos da vida nos fazerem sentir irritação, raiva, amargor ou passar a duvidar de nós mesmos. Em quarto lugar, desenvolva um relacionamento próximo com seu parceiro. Somos programados para ter uma relação com uma pessoa. Essa escolha do parceiro é uma das poucas decisões da vida, uma dentro daqueles 20%, que ajudarão a determinar se seremos felizes, ou não. A atração sexual é um dos maiores mistérios do universo e uma estranha demonstração do princípio 80-20. A verdadeira química pode ocorrer em fugazes segundos, ou seja, você sente 99% da atração em 1% do tempo e sabe imediatamente que aquela é a pessoa certa para você. 107 Mas o princípio 80-20 deve colocar você em alerta. Há o perigo de haver desperdício de felicidade futura. Tenha em mente que existem muitas pessoas com quem, teoricamente, você poderia ter uma latejando na cabeça, ou no coração. Acontecerá novamente. Se você ainda não selecionou alguém, leve em consideração que a sua felicidade vai ser enormemente influenciada pela do seu parceiro. Para o bem da sua felicidade, assim como do amor, você vai querer fazer seu parceiro feliz. Mas essa missão fica muito mais fácil se, para começar, a pessoa tiver um temperamento feliz ou se ela adotar conscientemente a dieta da felicidade diária, como propõem Meus Hábitos da Felicidade. Envolva-se com um parceiro infeliz e a maior probabilidade é que você também acabe infeliz. As pessoas com baixa autoestima e autoconfiança são um pesadelo na convivência, por mais que haja amor em abundância. Caso você seja alguém muito feliz, pode tornar feliz uma pessoa infeliz, mas essa missão é infernal. Duas pessoas medianamente infelizes mas muito apaixonadas podem alcançar um cotidiano razoavelmente feliz se forem bastante determinadas, mas eu não apostaria nisso. Duas pessoas infelizes, mesmo profundamente apaixonadas, vão enlouquecer uma a outra. Portanto, se quiser ser feliz, escolha amar um parceiro feliz. Talvez você já tenha um parceiro que não é feliz. Nesse caso, provavelmente, já está subtraindo gravemente sua própria felicidade. Sendo assim, o principal projeto de vocês dois deve ser tornar seu parceiro mais feliz. O quinto atalho é cultivar uma amizade próxima com poucas pessoas felizes. O princípio 80-20 prediz que a maior satisfação obtida com os amigos está concentrada no relacionamento com um pequeno grupo de pessoas mais próximas. O princípio também indica que provavelmente você distribui mal seu tempo, passando muitas horas com os amigos nem tão bons assim e poucas com os amigos muito bons. Embora você possa passar mais horas por amigo com aqueles que são muito bons, existem mais do tipo não são tão bons assim. Dessa forma, a soma de horas passadas com os não tão bons é maior do que aquela dedicada aos amigos muito bons. A resposta é identificar quem são os amigos muito bons e dedicar a eles 80% do tempo que você costuma passar com os amigos. Você provavelmente pode também aumentar a quantidade absoluta de tempo que passa com os amigos. Você precisa tentar desenvolver ao máximo essas boas amizades porque elas são uma grande fonte de felicidade mútua. O sexto atalho é semelhante ao quinto. Desenvolva fortes alianças profissionais com um pequeno número de pessoas com quem você gosta de estar. Nem todos os seus colegas de trabalho ou de profissão podem se tornar seus amigos. Se isso fosse possível, você distribuiria sua amizade de maneira muito superficial. Mas um pequeno grupo de pessoas pode se tornar seus amigos próximos ou aliados, pessoas por quem você faria um esforço para ajudar e que teriam a mesma atitude por você. Isso não somente aprimora sua carreira. Também enriquece imensamente o prazer que você tira do trabalho, vai ajudar a evitar que você se sinta alienado no emprego, pois oferece um vínculo integrador entre o trabalho e a diversão. Essa unificação, claro, também é essencial para a sua completa felicidade. O último atalho para a felicidade duradoura é vivenciar um estilo de vida desejado por você e seu parceiro. É preciso manter um equilíbrio harmonioso entre as vidas profissional, doméstica e social. Isso significa que você mora na cidade onde quer trabalhar, tem a qualidade de vida que deseja, dispõe de tempo para a família e para se socializar e, além disso,
sente-se igualmente feliz dentro e fora do trabalho. Conclusão: a felicidade é um dever. Nós devemos escolher ser felizes. Devemos nos dedicar a cultivar a felicidade. E, fazendo isso, devemos compartilhar nossa felicidade com as pessoas mais próximas de nós e até também aquelas com quem cruzamos eventualmente pelo caminho.